Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje no calendário litúrgico da Igreja a solenidade da Epifania de Nosso Senhor Jesus Cristo, celebrada segundo o calendário da nossa Igreja no dia 6 de janeiro, porém aqui no Brasil a Igreja ou antecipa ou prorroga para o domingo mais próximo ao dia 6 de janeiro, para que todos nós, seus filhos e filhas, possamos participar desta solenidade, porque naturalmente se cair durante a semana, no dia 6, como é o caso desse ano, não teríamos uma boa participação dos fiéis devido a isso. A palavra epifania significa manifestação, revelação. É por esta festa de hoje que a Igreja celebra a manifestação, a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo como o Salvador de toda a humanidade. E a Igreja enxerga neste fato manifestado justamente através da presença dos reis magos,
vindos do Oriente, que vão até Belém para adorar e contemplar a presença do menino Jesus, Salvador de toda a humanidade. Os 3 reis simbolizam, naturalmente, os povos pagãos, simbolizam aqueles que ainda não conhecem Jesus, simbolizam toda a humanidade, porque Jesus veio para ser o Salvador de toda a humanidade, e não exclusivamente de um povo, de uma pessoa, de uma nação, mas de todos. Por isso nós vemos nesta cena do Evangelho de Mateus, que nós acabamos de ouvir nesta Santa Missa, justamente esta visita dos reis magos vindos do Oriente, guiados por uma estrela que para justamente sobre a casa onde Maria, José e o recém-nascido estão, para ali oferecerem seus presentes, seus dons e adorarem este que é o Salvador da humanidade, que nós temos a alegria e a oportunidade de acolher em cada Santa Missa, na sua palavra, mas também no seu corpo e sangue. A notícia da chegada dos reis até Jerusalém, ao palácio do rei Herodes, causa uma certa perturbação no rei Herodes, que se vê ameaçado pela chegada do Rei dos Judeus, nosso Senhor Jesus Cristo. Somos convidados, meus irmãos e irmãs, a entendermos neste fato, né, que perturba o rei Herodes, porque se vê ameaçado no seu trono. Depois ele acolhe os reis magos, pede que os mestres de Israel lhe deem informações precisas de onde deveria nascer Jesus, né? Ele anuncia aos magos que Jesus deveria nascer na cidade de Belém, terra de Judá, que não era uma das principais cidades, mas uma pequenina cidade ao norte de Israel. E ele diz aos magos, né, chama eles em segredo, lhes instrui e pede para que eles tragam informações cuidadosas, né, minuciosas, exatas sobre onde nasceu o menino. É um fato do Evangelho que às vezes pode passar despercebido a todos nós, mas é algo muito importante. Diante da astúcia humana, a vontade de Deus sempre prevalece. Diante das artimanhas humanas, dos nossos planos, dos nossos desejos, a vontade de Deus sempre prevalece. Herodes queria saber onde o menino havia nascido, porque queria, como nós vemos na sequência do Evangelho, queria assassiná-lo, queria matá-lo. Por isso que Jesus foge para o Egito com Maria e José. Ele queria interromper os planos de Deus, a vontade de Deus. Mas o Evangelho nos ensina que diante de toda a vã sabedoria humana, a vontade de Deus sempre prevalece. Ela é maior do que todas as nossas vontades humanas, é maior do que todos os nossos planos humanos. Deus sempre fará prevalecer a sua vontade sobre a vida de todos nós. Esse é um fato importante que o Evangelho de hoje ensina para cada um de nós, a sabermos confiar em Deus, porque a sua vontade e o seu plano sempre prevalecerão na vida de cada um de nós, na vida daqueles que estão abertos a acolher a vontade de Deus. O texto do Evangelho fala que os magos foram guiados por uma estrela.
que apareceu no Oriente e que os guiou até a casa onde Maria e José estavam com o recém-nascido, né? Eles já não estavam mais no estábulo de Belém, mas já haviam encontrado uma casa onde passarem os primeiros dias do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta estrela, meus irmãos e irmãs, representa um desejo, uma vontade de Deus de guiar a todos nós até o lugar onde nós podemos encontrar Jesus. Talvez muitos, ao longo dos séculos, quiseram encontrar uma explicação humana, científica, para o surgimento dessa estrela no Oriente, mas todos nós, como católicos, devemos crer que esta foi uma ação e uma intervenção milagrosa da parte de Deus, que fez surgir no céu uma estrela que pudesse guiar os povos de todo o mundo até a presença do menino Jesus. Essa estrela representa na vida de cada um de nós tantas pessoas que um dia também nos guiaram até a presença de Jesus. Pessoas que foram luzes na nossa caminhada, às vezes no momento de escuridão, de dúvida, e que nos levaram até a presença de Jesus, nos conduziram ao Senhor para ali apresentarmos também a Ele a nossa adoração. A festa de hoje convida cada um de nós a viver esta atitude de oração e de adoração à presença do menino Deus na vida de cada um de nós. Os magos, quando chegaram à presença de Jesus, do recém-nascido, eles ofereceram presentes e o adoraram. Essa deve ser, meus irmãos e irmãs, a atitude constante da vida de cada um de nós diante de Jesus. Adorarmos e oferecermos a Ele tudo aquilo que nós temos. Os magos ofereceram ouro, incenso e mirra. Hoje, cada um de nós, nesta Eucaristia, é convidado a ofertar não mais esses presentes, o ouro, o incenso e a mirra, mas ofertar a vida de cada um de nós, ofertar o nosso coração como uma morada para este menino Deus, ofertar a nossa vida, que deve ser entregue, imolada, oferecida em sacrifício espiritual agradável a Deus. Que esta festa da Epifania ajude cada um de nós a reconhecer naquele menino, nos braços de Maria e José, o Salvador da minha vida, da sua vida, aquele que é luz, que ilumina, que guia, que caminha com cada um de nós na vida presente e quer sempre nos ajudar a fazer uma experiência da presença de Deus em nossa vida. É curioso que quando os magos encontraram-se com Jesus, depois de oferecerem os presentes, adorá-lo, eles são avisados em sonhos por Deus para não voltarem a Herodes, não voltarem à escuridão, não voltarem ao paganismo, não voltarem ao pecado, não voltar àquilo que afasta de Deus. Eles voltam para a sua terra seguindo um outro caminho. Aquela pessoa que se encontra verdadeiramente com Deus, que o adora, que o escolhe para ser seu Senhor, ela nunca permanece a mesma. Ela tem sempre a sua vida transformada pelo Senhor. Ela muda de vida, muda os caminhos da sua vida. Não volta ao pecado, não volta à escuridão, não volta à vida de antigamente, não volta à vida distante de Deus. Ela volta por um outro caminho, volta transformada pelo mistério da presença de Jesus, volta sendo outra pessoa. Que ao recebermos o Senhor hoje nesta Eucaristia, Ele vem a cada um de nós como alimento, nós possamos também experimentar essa transformação, essa mudança em nossa vida. Não poderíamos sair desta Eucaristia e voltar para nossas casas do mesmo modo que nós chegamos aqui. O nosso encontro com o Senhor precisa mudar a nossa vida, precisa mudar o nosso coração, precisa mudar as nossas atitudes, precisa mudar
os caminhos da vida de cada um de nós para percorrermos o único caminho pelo qual nós devemos viver a vida presente, que se chama nosso Senhor Jesus Cristo, como ele mesmo disse no Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que hoje se revela e se mostra a cada um de nós como nosso Salvador e luz deste mundo. Alegremo-nos por podermos experimentar a presença do Senhor tão próxima de cada um de nós e procuremos mudar e transformar a partir da sua presença em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.